Gravando. Bom dia a todos vocês. Nossa segunda aula de história nessa primeira semana de outubro. Nosso coração se alegra em vê-los aqui. Dar as boas-vindas ao nosso colega Arthur Siqueira. A Cioli, liga pelo menos no microfone, a Cioli. Tu só manda áudio, mulher. Isso. Douglinhas, cadê a câmera ligada, Douglas? Com aquele teu time do esporte perdedor na parede. Dona Melody É, Bianca. Pensei que sei. Melody não vinha, que ela só quer assistir aula de inglês. Porque Cláudia ganhou do Bahia. Cláudia, Rafaela tá por aqui também. Jennifer. Jennifer, Pelo daqui a menos pouco tem liga a muita câmera. Ana gente. Lu já desligou a câmera. Ana Lu, não faz isso não. Deixa aí ligado, Douglas. Ô, Joaquim, professor, Letícia, Clara e Jordana. Oi, Douglas. o povo, algumas mães não deixam a pessoa ser um pouco infeliz, não. Já estão dizendo que é para trancar o grupo. Ei, Coitado de nós. Vê aí, Eu fui professor. responder rapaz. e tem que ser quem é? Minha mãe, né? Normal. Eita. Desculpa aí, não falei nada. Quero não, Letícia. Obrigado. Alanzinho também tá por aqui. Chegou por agora o Alanzinho. Vamos lá, Eita fazendo a milagre, Alan na aula. Eita milagre. João Marcelo também tá entrando por aqui. Tá chegando. João Marcelo, acordou, meu Comigo filho. chegou. Acordou, saiu da vivo. cama. Deixa ele. Olha, conectou. João Marcelo tá conectando o áudio agora. Tá dormindo não, né, João? Ela mais sumida, acorda. Ó, ligou, tá se espreguiçando ali. Não dá nem pra ver o ruivo belo dele. Queria ver esse cabelo ruivo bonito. Né? Na outra encarnação eu quero nascer ruivo assim, nem que seja pra pintar meus cabelos de colorado. Eita, tá na escuridão, João. Acende uma luz aí, amigo. Vem para a luz, acende pelo menos um candeeiro aí, uma vela, João. Marcela. Tá feito aqueles camaradas que estão dando depoimento secreto, que a gente vê só a resta. Primeira pergunta Aê. da página 25. Muito bem, John. John. A respeito do açúcar e da economia açucareira do Brasil colonial. 3 alternativas. 3, hein, gente? Ana Lu só marcou um xizinho, era para marcar 3. Vamos ver aí, Letícia, com a sua dor de dentro. Na Europa, o açúcar era utilizado como remédio, iguaria, especiaria e até mesmo como presente de casamento? Sim. Letra B, a cana-de-açúcar é uma planta nativa do Brasil? Não. Não precisa nem continuar lendo, né, Ana Lu? Já está dizendo ali com o dedinho que não. É nativa da África. Da Ásia. Da Ásia. Da Ásia. Letra C, para estabelecer a infraestrutura necessária para a produção do açúcar, Portugal estabeleceu uma aliança comercial com os espanhóis. E aí, Lei e os demais? É falso ou verdadeiro essa letra C? Eu coloquei que sim. Isso. Veja só, Jordana. Para estabelecer toda aquela estrutura, os portugueses pediam empréstimo a um país, mas não era a Espanha, era a Holanda. Essa informação está lá na página... Deixa eu ver se eu encontro aqui, minha gente. A gente já viu isso. Já viu, disse que quando começou a crescer, eles deixaram de fazer aliança com os holandeses. Ó, na página 43. Apesar de todas as experiências anteriores e condições favoráveis, era necessário muito capital para que a produção de açúcar fosse lucrativa. Como o Reino de Portugal não dispunha dos recursos, promoveu uma aliança com a Holanda. Eu vou até anotar aqui na letra C, puxar uma setinha aqui na palavra espanhóis, colocar um sinal de diferente e colocar o nome Holanda. Eu ainda estou impressionado. Pedir uma pessoa em casamento com 1 quilo de açúcar. Já pensasse? Bem mais fácil do que ter que comprar um anel peço caro. sua mãe em casamento com 1 quilo de açúcar. Ô, Joaquim, Não, melhor. Pizza com de Douglas. feijão, arroz, que é melhor. A E pessoa vai Douglas? aceitar na hora. Douglinhas. Douglas tá vivo? Da feijoada. O que será que Eita, aí- pesa aí eu mais? aceito. Cláudia, Douglas e Joaquim. O que será que pesa mais? 1 quilo de açúcar ou 1 quilo de ferro? O de Os ferro. dois pedaços. Olha, porque eu O que peso mesmo é 1 quilo. É, tudo é 1 quilo. Só vai mudar talvez o volume, né? Letra É. D. A produção de açúcar exigiu um grande contingente de mão de obra, uma grande quantidade. O que impulsionou, sim, não precisa nem continuar lendo. Letra D, na luta está dando ali o positivo de correto. Letra E, sobre o sistema mercantilista, os portugueses, mercantilismo, hein? Aquelas 4 coisinhas, valeram-se da economia açucareira
para garantir lucros à metrópole, Portugal. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem, Siqueira. Então, a correção do primeiro ficaria A, D e E. Teríamos que marcar um X nessas três alternativas. A, D Como é que o e senhor falou que eu só marquei o X se eu acertei tudo? Eu estava arengando contigo, era para forçar tu a ligar o microfone e comentar. É porque eu tava Oi. com a minha mãe. Ah, tá. Então, voltamos à página do livro didático, página 45, interpretando documentos. Lá Não, a gente já vai respondeu eu. esse, já respondeu. Já. Vamos à página A página 46. No capítulo, eu não consegui abrir aqui o meu positivo, tá dando problema, já comuniquei. O de Wilton também, por causa da internet. O meu daqui tá ou login ou a senha errada. Eu redefini a senha, mesmo assim não abriu. Então eu tô com ali o livro físico em mãos. Hackearam. E a gente vai lendo aqui. Quem começa lendo aí no capítulo anterior? No capítulo anterior, estudamos a África e a escravidão nesse continente. Vimos que os africanos eram trazidos ao Brasil e vendidos em mercados localizados próximos aos principais portos da colônia. De acordo com a economia Celso Furtado, os escravizados levados para os engenhos após iniciarem o trabalho no canavial viviam em média mais 8 anos. O trabalho era muito estafante e as condições climáticas propiciavam o esgotamento físico. Olha, gente, isso aí é muito interessante. Viviam em média mais 8 anos desde a segunda linha desse segundo parágrafo, após iniciar o trabalho no porto de cana, né? O trabalho ali na produção açucareira. Devido ao esgotamento nas condições de trabalho, os maus tratos, a expectativa de vida depois que eles chegavam era em média de mais 8 anos. Esse dado, Ana Lu e os demais, ele é muito importante porque no 8º ano a gente vai estudar as leis de abolição da escravatura, Letícia. E a gente sabe, Jordana, que quando a gente fala de abolição da escravatura, vem algum nome na mente de vocês? Lei Áurea. Lei Áurea. Foi assinada Princesa. por quem, Joaquim? Pela princesa Isabel. Muito bem, Ana Lu. Então, 1822. 1888. 13 de maio de 1888. E aí a gente pensa, Ana Lu e os demais, que graças à bondade da princesa Isabel, na Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, a gente pensa que graças a esse ato de bondade dela, os escravos tiveram liberdade. Só que isso foi uma luta que vinha de anos anteriores. Então, por exemplo, Joaquim e os demais, que Joaquim está com o dedo aí no nariz. Eu tô aqui na boca, não é nariz, não. A gente vai ver que teve uma lei, Jordana, chamada de Lei do Sexagenário, ou seja, Ana Lu, o escravo, com 60 anos, ele estava liberto da sua condição de escravizado. Ana Lu está até rezando ali para Nossa Senhora da Inteligência. Só que o que acontecia? Pouquíssimos escravos, Jordana, conseguiam chegar à idade de 60 anos. Muitos morriam sem alcançar a liberdade, né? São dados aí que passam despercebidos. Terceiro parágrafo da página 46 diz que o trabalho dos escravizados era fundamental na produção dos engenhos, totalmente dependia dessa mão de obra escrava, né? De acordo com o historiador Antonio, em seu livro Cultura e Opulência, a gente comentou sobre esse livro ontem, você o encontra na internet, para querer preencher o tempo aí, fazendo uma leitura e uma viagem no tempo. Ele diz o seguinte: os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, no sentido figurado, né, de total dependência. Porque sem eles não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Próximo parágrafo, quem lê? Embora a maior parte dos escravizados trabalhasse nos engenhos de açúcar nos primeiros séculos do Brasil colonial, com o passar do tempo assumiram outras funções. Além dos engenhos, foram trabalhar nas minas de ouro e nas cidades, desempenhando diferentes tipos de trabalho, como é possível observar nas imagens a seguir. Olha um dado curioso aí, Clara e os demais.
Jennifer, que ligou agora a câmera, diretamente do frio da Patagônia, com seu casaco chique. Veja, não tinha só escravizados no trabalho duro lá do corte da produção de açúcar, né? Tinha trabalho, aliás, tinha escravizados que desempenhavam outras formas de trabalho. Então, na primeira imagem, você vê o escravizado aí vendendo como se fosse banana e flores, né? É coco. É coco. Partes de coco. É um coco. Aham. Aqui embaixo na Se descrição. olhar no... Vendedor de flores e de fatias de coco. Muito bem, cara, é isso mesmo. Banana foi ótimo, né? E aí o outro é uma limpeza pública e coleta de lixo. Então, essa primeira seria aquele tipo de escravizado chamado escravo de ganho. Que era aquele escravo que, ao contrário do trabalho duro no corte de cana, ele, nas ruas, vendia algum produto, mercadorias, doces, né? Nesse caso aqui, flores e fatias de coco. Alguns deles quer dizer, eles vendiam isso para o seu dono, né? Mas alguns ficavam com parte do lucro. E aconteceu de que alguns juntavam ao decorrer dos anos, juntava aquela pouca quantia que ele ficava de lucro, ele não precisava comprar roupa nem comida, porque ele tinha isso na casa do seu dono, e ele dava um jeitinho de economizar, guardar aquele dinheirinho que ele ganhava, aquela parcela da venda, para futuramente comprar sua liberdade, pagar pela sua alforria. E aí você vê essa curiosidade de que escravizados realizavam outras tarefas, além do trabalho duro do corte de cana, né? Existiam também aqueles, não aparece aqui na imagem, mas existiam também aqueles escravizados que trabalhavam na intimidade do lar do seu, entre aspas, dono, então ajudavam nas tarefas de casa, na cozinha, na faxina e tudo mais. E a legenda abaixo das imagens diz que os trabalhadores escravizados realizavam todos os tipos de tarefas, das mais simples e leves até as mais pesadas. Durante o período de colônia, o trabalho físico no Brasil era considerado atividade depreciativa, é claro, né? Que isso era humilhante. E aí tem um dado, né? Você percebe que o escravizado que está aí vendendo na primeira imagem, mesmo bem vestido, aparentemente bem vestido, ele está descalço. Porque isso, Letícia e os demais, era o que marcava o escravizado cativo. O negro liberto, ele tinha direito a uma sandália. Quando você via um negro calçado, sabia que aquele era um negro livre. O negro escravizado, ele sempre andaria descalço. Próximo parágrafo, o número de trabalhadores. Quem ajuda? Eu posso Vai, ler? Clarinha. O número de trabalhadores livres era bem menor do que o de escravizados. Eram, em sua maioria, colonos, pobres, africanos e afrodescendentes libertos ou mestiços livres. Entre os que trabalhavam e viviam nos engenhos ou nas suas proximidades, havia os feitores, os capitães do mato, os técnicos empregados no fabrico de açúcar e os roceiros, que plantavam artigos de subsistência. Nas cidades existiam os artesãos, alfaiates, sapateiros, ferreiros, as parteiras, os soldados e os pequenos comerciantes. Bom, não esqueçamos que essa seção, esse subtítulo que nós estamos vendo do capítulo 12 é a sociedade açucareira. Então, a gente dizia ontem, é como se você voltasse e pudesse, com um drone, passear pelo Brasil colonial. Essa seria a realidade, né, de cima, assim, do dia a dia, do cotidiano, as pessoas que a gente viria ali na rua. Trabalhadores livres, em menor quantidade, outras funções, pessoas desempenhando outras funções aí. E na última imagem da página 46, a gente vê um castigo dado a um escravizado chamada palmatória, é uma fábrica de calçados, né? O sapateiro é representado castigando um de seus escravizados com uma palmatória. Enquanto outros dois trabalham, uma mulher com uma criança no peito, a gente falava também ontem das amas de leite, observa a cena. Os artesãos viviam nas cidades e trabalhavam para si mesmos, o artesão branco, no caso, né? Poderiam ter escravizados e, embora desfrutassem de certa comodidade financeira, não usufruíam dos mesmos privilégios sociais e políticos dos grandes fazendeiros. Então, nessa última imagem, nós vemos mais uma função que os escravizados também eram utilizados, não só para o corte de cana, para a venda, para a limpeza urbana, como as imagens de cima, mas também pequenas fábricas, os chamados artesanatos.
Vamos avançar mais um pouquinho na página 47. Eu acredito, não sei, essas questões devem ficar para cá. Diz assim a página 47. Outras versões. Frequentemente se define a sociedade colonial produtora de açúcar como patriarcal. Também a gente comentava isso na aula de ontem, né? Ou seja, no centro, comandando as relações, estava o homem, o patriarca, tendo à frente os ricos proprietários de terras que exerciam seu domínio sobre familiares, escravizados e agregados. As mulheres eram definidas como submissas, primeiro ao pai e depois ao marido. De acordo com essa ideia, as mulheres não tinham ocupações específicas ou profissões na sociedade colonial brasileira. Elas não assumiam cargos à frente de comando, sendo responsáveis pelo cuidado com a casa e com as orações. Mas será que essa era uma realidade em toda a sociedade? Será que não tinha exceções? Quem lê o texto 1? Se ninguém for ler, eu quero ler de Vai, novo. Clara. Pode ler, Clara. Texto 1. O processo de adestramento pelo qual passaram as mulheres coloniais foi acionado por meio de dois musculosos instrumentos de ação. O primeiro, um discurso sobre padrões ideais de comportamento, importado da metrópole, que teve nos moralistas, pregados e confessores os seus mais eloquentes porta-vozes. O outro instrumento utilizado asseverava cientificamente que a função natural da mulher era a procriação. Gente, olha, esse texto ele é muito importante e chega, Jennifer, aos demais, a ser quase que uma análise filosófica, porque ele é um texto que passa para nós duas ideologias, Letícia. O que é isso? Duas ideias que procuram convencer a cabeça da gente, né? Que é um pouquinho o que o João Marcelo usa com a sua irmãzinha aí atrás da cadeira, para convencer ela. Não, leva ali meu prato na pia, lava teu prato e o meu, né? Então, esse processo de, olha a palavra forte que ele usa, Jordana, adestramento. Alguns de vocês aí com o áudio ligado, tava um cão, um cachorro latindo, né? Então, essa palavra adestramento é que a gente usa para animais. E, na verdade, é a pessoa que está escrevendo isso, né, que Clara ali a gente acompanhou, o nome dele aí está abaixo, eu acredito que é uma mulher, Mary Del Priori. Ela está fazendo uma crítica, que isso era o que se passava nessa sociedade patriarcal, que a mulher deveria ser adestrada. E nessa tentativa de incorporar a mulher naquele comportamento de submissão, predominava duas ideologias, ou seja, duas ideias que tentavam fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. A primeira ideia era um discurso religioso, né? Padrões de comportamento que vieram lá de Portugal, a metrópole. E quem era que embasava, quem era que dava força, quem era que fazia esse discurso? Ele vai dizer na terceira linha, os moralistas, pregadores, em seus eloquentes porta-vozes. Então, a religião, como disse, é uma crítica à pregação religiosa de que a mulher, não, a mulher foi criada depois do homem, então ela deve estar submissa ao homem, o homem foi criado primeiro. Esse discurso, às vezes, não totalmente, né, gente, entenda bem, é claro que hoje muitas igrejas e a própria religião têm uma visão diferente, mas na época esse discurso ele era embasado até religiosamente, como vocês veem aí na terceira linha, moralistas e pregadores que defendiam esse tipo de comportamento submisso para as mulheres. Outro instrumento ideológico procurava fazer a cabeça das pessoas, procurava embasar até na ciência, dizendo que a função natural da mulher era apenas para a procriação. Que triste visão reducionista do papel da mulher, né? Ainda bem que hoje vocês mulheres aqui são a maioria, se a gente for falar mal, João Marcelo, eu, Douglinhas, Alain, a gente leva uma pisa, né? Até Joaquim já correu para não apanhar.
Ô, professor, Sim, Ana mas Lu. infelizmente essa realidade ainda acontece. Na tua casa, quem é que grita? É teu pai ou tua mãe? Minha mãe. Meu pai só Coitado de teu escuta. pai. É Vamos lá porque, na... tipo, Sim, tem muita gente que vê mulher como objeto. é. Mas aí a gente vê que antigamente, né, pelo esse texto aqui, no Brasil colonial, isso era muito mais forte, porque era um discurso até embasado, apoiado pela religião e pela ciência, né? Era adestrado como se fosse um animal. É, olha que palavra triste. Até na casa de Jordana, Jaelso só grita no colégio. Quando chega em casa, no Daniel bota quente nele. Texto 2. Quem lê pra gente texto 2? Quer ler? Lê. Tá com o microfone ligado? Vai ler. Assim como estiveram à frente de fazendas e outras atividades agrícolas, as mulheres também dirigiam engenhos. Quando fez sua descrição do distrito dos Campos Goitacás, em 1785, Couto Reis recenseou 124 engenhos, dos quais 10 pertenciam às mulheres. Para além destas senhoras de engenho, o cartógrafo identificou inúmeras lavradoras, como Doroteia Barreta, Raimunda Rodrigues, Rosa Maria, Úrsula Capela e Maria Almeida, envolvidas com o cultivo de canas. Com pouquíssimas exceções, todos possuíam no mínimo um escravo ou escrava e produziam anualmente milho, farinha de mandioca e, sobretudo, açúcar. De 10 arrobas, como o fazia Paula de Cruz, um escravo, a 700 arrobas, como Marcela Soares, que possui 3 escravos, 2 mulheres e 11 homens. Então veja que aí essa mesma historiadora do texto 1, que Clara leu, no segundo texto, lido agora pela nossa colega Letícia e acompanhado por nós, ela desconstrói um pouquinho essa imagem, mostrando que existiam mulheres que possuíam também engenhos, eram senhoras de engenho, né? Possuíam gado, 10 arrobas, a Paula da Cruz, a Marcela Soares Erenia Mazito possuía 700 arrobas de gado, a Paula com apenas um escravo, coitado, para dar conta dessas 10 arrobas de gado e tirar leite dessas vacas, já a Marcela possuía aí mais 13, sendo 2 mulheres e 11 homens, né? E aí vem as perguntinhas que vocês deverão responder e enviar no Classroom. E aí, saúde, Ana Lu. Vocês procuram tirar só a foto na horizontal, pegando só a parte de baixo das respostas, para facilitar a leitura do professor. Primeira pergunta. De acordo com o texto 1, o que levava as mulheres a serem submissas na sociedade colonial? Muito fácil. Segunda pergunta. De que maneira o texto 2 comprova que nem todas as mulheres têm essa vida submissa? Você vai pegar trechos dos textos, pegar um trecho do texto 1, responder na primeira pergunta, pegar um trecho, um recorte lá do texto 2 e recopiar na pergunta 2. Está muito fácil. Foi um prazer grande, uma alegria vê-los. Obrigado por sempre manter essa participação que marca o 7º ano, elogiado por todos os professores. Obrigado à presença de Douglas, do Alan, do Arthur Siqueira, da Isa, da Melody. Embora a Melody só liga a câmera e o microfone na aula de inglês, mas a gente perdoa. Cláudia Rafaeli, obrigado pela presença. Clara, ó, Alanzinho ligou agora a câmera. Jennifer, obrigado pela participação. Letícia, Ana Lu, João Marcelo, expulsou a irmãzinha dele. E Jordana. Joaquim caiu e não voltou mais. Muito bom vê-los. Obrigado mais uma vez pela participação. Professor, Sim, Ana Lu. meu aniversário é sábado, viu? Certo. Eu quero parabéns. Vou aí em Capoeiras. Já dou meus parabéns, parabéns. Uma abençoada restante terça-feira e de semana. Até o meio-dia da sexta-feira esperamos lá a página 47. Foto na horizontal, pegando só as respostas pelo Classroom. Tchau, gente linda. Tchau. Tchau.